Estamos aqui para mais um vídeo de conteúdo da Shang. Eu sou a Van, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Se é a tua primeira vez por aqui, fique super à vontade. Faz tempo, né, que eu não apareço, enfim, com um monte de coisa rolando, mas cá estou e com um tema super vivo aqui na minha mente. Afinal, a gente vai ter o segundo encontro do Clube do Fracasso, que é um projeto em paralelo com a Shang, que vai rolar lá na Vila Zelina, né, em um bar, vai ser na quinta-feira, né, daqui a pouquinho a gente posta também aqui as informações. Por enquanto esses encontros eles são presenciais, vai ser um encontro por mês, mas a ideia é que a partir de setembro a gente também tem um grupo de estudos online para se aprofundar nesses temas. Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, Realismo Capitalista do Mark Fisher, para a gente entender como que esse discurso dessa sociedade neoliberal nos atravessa. E aí essa relação com nós mesmos e também com o mundo, né? Como que a gente reproduz, enfim, esse discurso e constrói toda uma vida aí pautada, né, no desempenho, pautada nesse sucesso que é super violento, opressor e um modelo muito específico. Então muitas vezes a gente fica correndo atrás de algo que a gente nem quer tanto, só porque nos dizem que é muito bom. E aí vem o gancho pro tema que tá aqui super vivo, que é esse discurso do não desista nunca, né? Então é bem isso mesmo. Às vezes a gente tem ali, né, uma ideia, tem uma situação, às vezes é um trabalho, uma relação, às vezes é um sonho, é um objetivo que a gente tem ali ou que a gente já teve lá atrás e a gente muitas vezes fica preso, né, a isso. Então a gente vai vivendo a nossa vida, né, persistindo, até morrer ou então não sobrar quase nada. Então qual que é o momento certo da gente olhar e falar, peraí, pra onde eu estou indo, né? Será que eu quero mesmo isso? Será que não é hora de parar? Inclusive em situações em que a gente, tipo, nem só que a gente não quer mais, mas situações que não são benéficas pra gente. Então tem um aprisionamento que a gente fica nesse discurso, afinal é esse o estímulo que a gente tem o tempo inteiro aqui fora. Então, é aquilo, você quer, você consegue. Se você não conseguiu, porque você não se esforçou o suficiente, vai, tenta mais, faz mais, dê tudo aquilo que você tem. Porque essa é a tua obrigação como indivíduo, como ser humano. Então, tem todo esse discurso que fracassar, desistir, significa perder, significa errar, e aí ninguém quer isso. Então, a gente abomina, né? Esse lugar do fracasso. E essa também é a ideia do clube, né? A gente poder pensar de uma outra forma esse lugar, né? Será que esse fracasso ele é tão ruim assim? Né? Depende do ponto de vista. Que sucesso é esse que todos dizem? É um sucesso branco, heteronormativo, colonizador, né? Então esse lugar, esse discurso masculino, né? Então tudo aquilo que é feminino, entre aspas, mais frágil, mais emotivo, mais emocional é excluído. Então existe sempre esse lugar do que ganha e do que perde, né? E o que perde é o fracassado, é aquele que desistiu, é aquele que não conseguiu, né? Então muitas vezes a gente precisa entender o quanto que é esse discurso de fora que nos atravessa e o que já tem aqui dentro que tá enraizado e a gente pode então desconstruir, desnosar, né? Então a gente precisa desnosar algo que tá aqui dentro da gente, tirar mesmo, sabe? Exorcizar essa ideia de que a gente tem que conseguir tudo a todo custo, porque às vezes o custo ele é muito alto. Né? Então, quantas e quantas vezes a gente fica nesse lugar, né, perdido, aprisionado, e a gente acaba se perdendo também. E para além, né, de entender esse discurso do fora, vale a pena também a gente entender o que dentro da gente faz com que a gente fique preso em determinadas situações. Né? Pode ser, sei lá, o medo de perder todo o tempo que foi dedicado a essa história, a essa situação. Pode ser, de repente, toda uma história, né? Um apego à história, aquilo que já foi, né? Enfim, pode ser um medo da gente não ter nada, né? Um medo de se encontrar com um vazio existencial. Então, se eu tirar isso, eu vou ter o que nesse lugar? Talvez eu vou ter que me deparar com o abismo que existe aqui dentro, para depois reconstruir algo diferente. Então, tem várias coisinhas que podem ser muito pessoais. E claro, eu acho que em situações em que a gente tá
emocionalmente mais apegado, mais envolvido, envolvida, é que a gente tem uma maior dificuldade também para se separar. Então, perceber isso é uma parte. E aí o outro lado é a gente também minimizar, né, essas dores todas que esse discurso, né, do sucesso versus o fracasso, do não desistir, ele nos remete, né? Então, é mais ou menos isso. Falei um monte de coisa, mas acabei não falando nada. A ideia é trazer, como sempre, uma reflexão, fazer você pensar, e a gente vai falando mais sobre esses temas que são tão importantes para a nossa forma de viver, para a gente poder de fato ter uma autonomia e não ficar também, eu acho que nesse lugar de opressão, porque tem um discurso de controle no meio de tudo isso, né? Então, quando a gente produz demais, quando a gente tá muito preso em situações que nem são tão nossas assim, a gente tá perdendo tempo, perdendo a nossa vida em algo e tá distraído. Então, a gente não consegue produzir outras coisas que sejam mais saudáveis e que de fato tem a ver com a gente, né? Então, enfim, vem participar do clube. Vai ser na quinta-feira, vou deixar as informações também por aqui, a Gabi vai deixar pra vocês. É isso aí, gente. Acho que não tem muito o que falar, a gente vai falar muito mais nesse encontro, aprofundar e depois também no grupo de estudos e tudo mais. Um beijo. E pensa, né, o que faz você persistir tanto em determinadas situações? Será que você quer aquilo? Será que aquilo é bom ou não pra você? Tá tudo bem se você falar não, se você escolher outro caminho, escolher não continuar. Isso é uma escolha, né? Não é algo ruim. Beijo.